Amém, meus irmãos? Vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 7. Vamos lá, Lucas 7. Vamos ver a partir do versículo 10. Lucas 7, 11. Isso, nós vamos começar aqui então uma série de mensagens esse mês com o tema recomeçar. Tá bom? Então todo culto que você vier esse mês, o tema é esse. Você viu aqui que vão ser 4 quartas-feiras e também 4 domingos, né? Sempre com o tema recomeçar. E assim a gente vai trabalhar. E hoje a gente vai dar início então à primeira mensagem. Olha lá o que diz a palavra de Deus, Lucas 7:11. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade, o filho único de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Então aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu ordeno a você que se levante." O jovem sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. 16. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam. Deus interveio em favor do seu povo. Até aqui. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és santo, tu és maravilhoso, tu és tremendo, tu és inigualável. Pai, como é bom ouvir a tua palavra, como é bom sermos ministrados pela tua palavra. Que nessa noite, Pai, a tua palavra traga cura, gere milagre, transformações aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, nós cremos no poder da tua palavra. Sabemos, ó Deus, que onde a tua palavra está, tem cura, tem milagre, tem restauração, tem restituição. Nós somos, Pai, o resultado, somos o testemunho do milagre da tua palavra. Que nessa noite a tua palavra fale conosco de uma maneira sobrenatural, extraordinária, não aquilo que queremos, mas aquilo que verdadeiramente precisamos ouvir. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Só você que crê na palavra de Deus, dá um brado de vitória aí e uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bom, o tema é esse então, recomeçar. O milagre do começo. A gente, sempre que inicia um ano, a gente começa a pensar, né? Como vai ser? Será que vai ser a mesma coisa? Será que esse ano vai ser diferente? Será que eu vou conseguir superar algumas coisas esse ano? Será que as minhas metas serão alcançadas? Será que os meus objetivos, eles serão alcançados? Então esse desafio do começar e também do recomeçar, né? E a história dessa viúva, quando a gente vai ler, é então esse relato poderoso sobre uma perda e também uma restauração, sobre alguém que perde e não tem talvez uma clareza sobre o que será, sobre o que vai acontecer. Muitas vezes isso é que acontece na nossa vida, a gente sofre algumas perdas, ou algumas coisas acontecem, ou até mesmo vira o ano, e a gente vira talvez meio sem perspectivas, sem muito direcionamento, sem muita, talvez alguma direção sobre o que vai acontecer, não é? E foi exatamente o que aconteceu com essa mulher. Nesse relato a gente vai encontrar então que ela enfrentou a dor da perda e também a necessidade de recomeçar em meio à tristeza. Talvez o ano de 24 foi um ano em que você sofreu perdas. Talvez os últimos anos sejam um ano de perdas para você, perdas financeiras, talvez familiar,
muitas coisas aconteceram, e essa mulher, ela passou por isso, mas ela teve que encontrar novamente uma forma de recomeçar. E como isso se deu? Como isso aconteceu? Então, nesse início dessa série, a gente então vai explorar como Deus nos convida a recomeçar. Eu queria que você olhasse para alguém do lado e dissesse isso para ela. Deus nos convida a recomeçar. A primeira coisa é entender a realidade da perda, é encarar a realidade da perda. Por que muitas pessoas não conseguem recomeçar? Porque elas não conseguem encarar a realidade da perda. Você conhece pessoas assim, que elas fingem que nada está acontecendo? Existe um problema, existe uma perda, ok? Mas para que a gente possa recomeçar, a gente precisa encarar a realidade da perda. Se você não encarar a realidade da perda, você nunca vai conseguir recomeçar. Sabe aquela pessoa que vai no médico e o médico diz para ela assim: você está doente, você precisa tomar uma medicação, e a pessoa fala: não tem nada não vou tomar nada. Então ela nunca vai conseguir ser curada, porque ela não encara a realidade da perda. Tem muita gente que está doente, né, espiritualmente e de várias formas, emocionalmente, enfim, porque não consegue encarar a realidade da perda. A gente precisa encarar a realidade da perda. A primeira coisa é olhar e ver: realmente isso já não faz parte da minha vida, isso é uma realidade, eu estou perdendo. O que eu posso estar perdendo? Perdendo tempo, perdendo talvez oportunidades. Existem muitas coisas que a gente pode perder ao longo da vida. A Bíblia diz que uma mulher perdeu algo na Bíblia. O que ela perdeu? Ela perdeu uma dracma. Quando ela perdeu uma dracma, o que ela fez? Ela foi em busca de encontrar a dracma. Então ela olhou e ela viu a realidade da perda. Ela poderia olhar para ela e dizer assim: eu tenho 10, perdeu uma, ficou 9 ainda. Mas o que ela fez? Ela encarou a realidade da perda. Por quê? Porque só quem tem algo de valor sabe o quanto é importante quando perde. Não é assim que funciona? A gente perde algo de valor, a gente então vê a realidade da perda e o quão difícil é perder. E essa mulher, ela estava vivendo então essa dor profunda, porque ela perdeu algo de valor, ela lidou com a realidade da perda, que era o quê? O filho. Então ela não havia perdido apenas o marido, mas agora ela perdeu também o filho. Então ela teve duas perdas muito dolorosas na vida dela. Sabe o que Deus está falando? E eu quero falar de uma forma muito tranquila no seu coração aqui nessa noite. Talvez esse ano de 2024 ou os últimos anos foi um ano de perda na sua vida. Você perdeu pessoas queridas, você perdeu a confiança, talvez em algumas coisas que você confiava muito, mas perdeu, porque houve uma realidade da perda, houve uma decepção muito profunda. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que o ano de 2025 vai ser um ano de recomeço na tua biografia. As perdas não serão maiores do que aquilo que Deus quer fazer na tua vida nesse ano de 2025. Talvez uma notícia chegou que pegou você de surpresa e você olha e diz: vai ser uma grande perda. Posso falar uma coisa com você? Se você está com Cristo, meu irmão, todas as perdas que acontecem pelo caminho, ainda que sejam significativas, dolorosas, com Jesus a gente consegue superar. Com Jesus Ele consegue trazer o consolo, mesmo em meio às nossas perdas. Deus tem a capacidade de transformar perdas dolorosas em vitórias significativas, porque só Ele pode trazer alegria no nosso coração novamente. Isso é tão poderoso que a Bíblia diz que onde a tristeza, onde Jesus está, onde Deus está, até a tristeza salta de alegria. E eu libero um ano de alegria, um ano de celebração, um ano de vitória, um ano de conquista, um ano em que, embora tenha perdas, mas as vitórias serão maiores, e Deus dará tudo isso na tua mão, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele? Aleluia! Então, para que eu possa entender
o recomeço, para que eu possa trilhar o caminho do recomeço, eu preciso primeiro entender que tem uma realidade da perda. Ou seja, já não é mais como era. Então agora eu vou buscar um recomeço. Vou buscar algo novo em Deus para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Então a primeira é a realidade da perda. O segundo, bota lá. Qual que é a segunda lição que eu aprendo aqui? Que embora tenha perdas, nesse texto a gente encontra, ou a gente vê, para não ficar redundante, a gente vê esse encontro com Jesus. Isso aqui é tão tremendo, gente, que isso aqui é real. Você sabe onde que a gente tem o nosso maior encontro com Jesus? Você sabe onde são os nossos maiores encontros com Jesus? São nas perdas. É na perda que a gente tem os nossos maiores encontros com Jesus. Uma vez nós atendemos uma família e um dos filhos da mulher tinha 31, 32 anos, era novo, ele trabalhava na prefeitura, a gente estava acompanhando a família, e de repente chegou a notícia que ele estava trabalhando numa máquina dessas da prefeitura, deu um infarto fulminante nele, 31 anos, morreu assim, não estava com nada, não estava doente, estava trabalhando, teve um infarto e faleceu. Aí chegou a notícia, a gente foi lá. Então é assim, quando você vai num velório e a pessoa está doente faz muito tempo, a família vai se preparando, vai se ajustando, porque qualquer hora pode vir a notícia. Mas quando é uma perda assim de acidente, repentina, o impacto dessa perda, ele é muito grande, porque não houve uma preparação, foi de repente. Então quando você vai num velório assim, é lotado, gente, é cheio. E aí me chamaram, eu fui lá. Quando eu cheguei no velório, foi aqui nesse Parque das Oliveiras, aqui na Avenida do Café, estava lotado, tinha gente até para o lado de fora. Eu cheguei no velório, quando eu entrei dentro da capela, a mãe gritou de longe: pastor! Quando ela gritou, todo mundo olhou para trás. Eu olhei também para ver se tinha outro pastor, mas não tinha, era só eu mesmo. E aí ela gritou e disse assim: eu quero que o senhor me responda por que Deus levou meu filho. Irmão, como é que eu vou dar uma resposta dessa no meio de um funeral, irmão? Eu nem tenho, não tenho uma resposta dessa para dar. Eu só clamei o arrebatamento, né? Falei, se for agora, é na hora boa. Mas não aconteceu não, irmão. E aí todo mundo olhou para trás e ficou esperando, cheio. Eu não tinha o que falar. Sabe o que eu fiz? Só fui de encontro a ela. Baixei assim no meio da multidão, fui igual a mulher do fluxo de sangue. Baixei no meio da multidão assim, fui ao encontro dela, porque eu queria dar um abraço, eu não tinha nada para falar, não tinha a resposta que ela precisava. Mas Deus é tão bom, irmão. Tem hora que é Deus purinho na nossa vida, né? Sabe o que aconteceu? Antes que eu falasse alguma coisa, a mulher caiu, desmaiou. Sim, o arrebatamento não aconteceu, mas Deus desmaiou a mulher. Estava um calor muito grande, eu acho que deram uns remédios para ela se acalmar, e misturou no meio da emoção, e ela deu aquele grito, e ficou esperando eu falar alguma coisa. Um anjo do Senhor falou, vou te ajudar, não vai ser arrebatamento, mas eu vou dar uma forcinha para você. Foi lá e a mulher caiu, irmão. Jeito que a mulher caiu, cataram a mulher, falei, quer saber, eu vou embora. Mas falei, não foi embora não, né, irmão? Fiquei ali, e aí cataram, arrastaram ela para fora, colocaram lá fora uns banquinhos, ela foi se acalmando. Depois que ela se acalmou, ela não lembrou mais da pergunta. E aí eu fiquei ali, dei uma força, participei do funeral e tudo. Mas por quê? Porque os nossos maiores encontros sempre serão nos momentos de maiores perdas da nossa vida. Ela estava na porta da cidade, saindo para enterrar o filho, quando de repente Jesus chegou. Jesus sempre chega naquele momento em que a gente está pensando em enterrar alguma coisa na nossa vida. Posso falar alguma coisa? Jesus te trouxe hoje para dizer para você o seguinte, que antes que você enterre, filhos representa projetos, filhos representa propósitos,
filhos representa algo extraordinário de Deus na nossa vida. Deus está dizendo que antes ainda que você pense em enterrar alguma área da tua vida, Ele vai de encontro a você hoje, dizendo para você, aquilo que você olha e pensa que é morte, eu venho reverter isso nesse encontro dessa noite com você. A Bíblia diz então que quando ele chegou, ele olhou para ela e ele se compadece dela e diz para ela assim no versículo 13, não chore. Jesus está dizendo, esse ano de 25 vai ser um ano em que a sua dor ficou para 24. Olha para quem está lá e diz assim, chega de chorar. Tem coragem? Diz, chega de chorar, porque o choro ficou em 24. É Jesus olhando para ela e fala assim, para de chorar, porque eu já cheguei, e quando eu chego daqui para frente é só alegria. Jesus diz, chega, agora a dor não fará mais parte da tua vida, aquilo que te machucava. Sabe o que Deus está dizendo? Que a partir de agora existe um tempo de cura sendo liberada sobre a tua vida em nome de Jesus. Se alguém te machucou, te feriu, circunstâncias te feriram, o ano de 2025 vai ser um ano de consolo, de graça, o ano do Senhor, o ano de cura, de milagre e de restauração. Jesus olha para ela e diz assim, eu reconheço a sua dor, mas eu chego agora para trazer o consolo, o refrigério e mudar a tua história daqui para frente. Ah, meu irmão, não sei se você está entendendo, mas Jesus chega e diz assim para ela assim, não chore. Em outras palavras, ele estava olhando no olho dela e dizendo para ela, está preparado para recomeçar? Está preparado para recomeçar? Isso aqui é tão tremendo que se você for ler o texto e depois for estudar, que eu fiz uma pesquisa disso aqui para falar o que eu vou te dizer aqui agora. Da onde Jesus estava até onde Jesus encontrou essa mulher na aldeia aqui de Naim, Jesus andou 50 quilômetros. Você sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus não existe distância para Ele. Quando Ele quer gerar um recomeçar na nossa vida. Posso falar uma coisa para você? Você sabe quem que coloca distância no nosso recomeçar? Sou eu e você. Eu e você que colocamos distâncias, impedimentos, e Jesus está dizendo, não existe distância quando eu quero proporcionar um novo recomeçar, uma mudança de vida, uma nova história, um tempo de recomeço, um tempo de cumprimento de promessas, e Ele vai então ao encontro dessa mulher, e é como se Jesus estivesse dizendo para ela assim, mulher, não se importe com as suas dores, porque a partir de agora, a dor vai ser comigo, eu restauro isso. É Jesus dizendo, lança sobre mim toda a tua ansiedade, é o que está escrito em 1 Pedro 5,7, e eu convido você aqui nessa noite, nesse ano de 25, lance sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele é quem cuida de você. Você pode aplaudir e glorificar a Ele? É isso, aleluia. É Ele quem cuida de você, Ele vai continuar cuidando de você. Creia nisso, meu irmão, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que têm histórias lindas, já saiu de uma UTI, já saiu de um quadro talvez clínico irreversível, mas você está aqui por quê? Porque Jesus é quem cuida de você. Continua lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele vai continuar cuidando de você, amém? Então se o primeiro é o quê? A realidade da perda, o segundo é o que? O encontro com Jesus. Qual que é o terceiro então? Bota na tela. O terceiro é o milagre do recomeço. Porque quando Jesus nos encontra, Ele proporciona o milagre do recomeço. Por quê? Porque recomeçar é uma especialidade de Jesus na nossa vida. Nós não temos forças para recomeçar, não temos energia. Às vezes a gente olha para uma situação e diz assim, não tem mais força para lidar com isso, eu não tenho mais energia, eu estou esgotado. Já viu pessoas que falam assim, estou esgotado pastor, cheguei no meu nível máximo, eu não tenho condições de lidar mais com isso. Mas o recomeço é uma especialidade de Deus. Lucas 7, 14 e 15, bota lá, olha o que vai acontecer. Então, quem aproximou? Jesus tocou no caixão.
Aqui Jesus já estava quebrando muita coisa, porque antigamente tinha uma lei que eram algumas regras para olhar para uma pessoa e constatar que ela era impura, e ela tinha que ser afastada da sociedade. Dentre elas era tocar num leproso. Então, se eu tocasse num leproso, eu era considerado impuro, eu já tinha que ser afastado da sociedade. E uma delas, que era o top 3, era tocar num caixão, tocar num morto. Se fizesse isso, era considerado impuro imediatamente. Sabe o que Jesus fez? Tocou no caixão. Você sabe por quê? Porque Jesus, quando Ele quer proporcionar o recomeço para a gente, Ele quebra paradigmas, Ele quebra leis, Ele quebra obstáculos, Ele quebra barreiras. Jesus então, fica imaginando os discípulos ali, e Jesus indo para relar no caixão. Provavelmente os discípulos falaram assim: não toca, se relar no caixão nós vamos ter que se afastar de você. Era Jesus dizendo: calma, porque onde eu toco não é a doença que passa em mim, mas é a minha cura que passa para a pessoa. Era Jesus dizendo: calma, porque não sou eu que sou contaminado, é quem toca em mim que é purificado. Pelo amor de Deus! É Jesus dizendo: fica tranquilo, porque não é a morte que me alcança, mas é eu que levo vida. Então Jesus está dizendo aqui nessa noite que não tem problema nenhum Ele tocar naquela área da tua vida que está morta, porque não é a morte que vai influenciar Ele, não, mas é a vida dele que vai impedir a morte na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, nos teus projetos. É Deus dizendo para mim e para você aqui nessa noite, que Ele é tão poderoso para proporcionar um recomeço na nossa vida, que Ele toca naquilo que eu e você já estávamos querendo enterrar, para dizer para mim e para você que Ele provoca e promove vida, e vida em abundância. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Isso é maravilhoso. O que Ele fez aqui, pastor? Ele transformou então essa situação desesperadora em um novo começo. Eu vou repetir para você gravar isso aqui, ó. Jesus, Ele transformou uma situação desesperadora em um novo começo. Enquanto você está aqui ouvindo a palavra, Ele está transformando aquilo que você olha e diz não tem saída, num novo começo. Talvez um filho que você tenha orado há tempos para que seja alcançado, talvez algo na tua vida que você queira uma mudança, uma transformação. Hoje Ele promove isso e gera um recomeço na tua vida em nome de Jesus. Pastor, olha só que coisa mais linda. Ele toca então no caixão, que eram chamados de esquifes. Esses esquifes, eles eram então, era como se fosse uma maca, ok? Era como se fosse uma maca. Então, esses esquifes, eles não tinham apenas esse papel prático ali, mas eles também simbolizavam o respeito e a dignidade na condução do corpo. Acho que você não entendeu, eu vou falar de novo. Quando eles estavam levando, olha só, quando eles estavam levando aquele menino no esquife, que era o que usava, era como se fosse uma maca. Então aquela maca, ela simbolizava também esse respeito e a dignidade na condução do corpo, que era marcado por uma transição entre a vida e a morte. Então quando eles carregavam aquela maca, é como se eles estivessem de uma forma simbólica, dizendo assim: eu respeito, de uma forma muito digna, que esse moço que está aqui, agora está passando da vida para a morte, ok? Assim é quando a gente carrega um caixão também, a gente junta lá 6, 7 pessoas e vai levando. Então aquilo é como se as pessoas que estivessem carregando o caixão dissessem assim, de uma forma muito digna, muito respeitosa, nós estamos levando essa pessoa para passar da vida para a morte, ok? É isso, esse é o símbolo daquilo. Jesus é tão poderoso que Ele chega e toca, que Ele está dizendo assim, de forma muito respeitosa, vocês levam da vida para a morte, mas de uma forma muito mais respeitosa ainda, agora eu toco e boto da morte para a vida.
que Jesus está dizendo? Que vai ser de forma respeitosa. Não vai precisar brigar, não vai precisar gritar, não vai precisar discutir, não vai precisar entrar na justiça. Ó, Deus está falando. Não vai precisar ter agressão, nem desentendimento. Ele vai tocar de uma forma muito respeitosa. E esse quadro de morte vai transformar em vida, para Ele mostrar que Ele é Deus na tua vida, e que esse ano vai ser um ano de recomeço para a tua história e para a tua vida. Você pode aplaudir e glorificar a Ele, amém? Vamos terminar. Então primeiro eu tenho que entender a realidade da perda. Segundo, até me perdi, o encontro. E terceiro é o milagre. Agora o último. O último é o seguinte, é a resposta da multidão. Porque ela entendeu a realidade, depois ela teve o encontro, e depois ela teve o quê? O recomeço, né? O milagre do recomeço. Quando tudo isso acontece, agora tem a resposta da multidão. Multidão é uma bênção, né, gente? Multidão é o seguinte, a multidão sempre na Bíblia ela atrapalhou. Sempre. Ela atrapalhou a mulher do fluxo de sangue, ela teve que correr fora da multidão. Multidão sempre foi um problema na Bíblia. Aliás, eu queria fazer uma pergunta aqui. A pergunta é, que tipo de multidão você está? Porque nesse texto tinha dois tipos de multidões. A primeira é a multidão que acompanhava a mulher até a saída da cidade. E a segunda multidão é que acompanhava Jesus até a mulher. Que tipo de multidão você é? Porque a primeira multidão é a multidão que levava a morte. Ixi. E a segunda multidão é a multidão que levava a vida. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: o que sai da tua boca classifica você como qual multidão? A que leva a morte ou a que leva a vida? Porque tem gente que quando abre a boca só leva a morte. Tem gente que quando abre a boca só enterra. Mas tem gente que quando abre a boca, ainda que existe morte, ela leva a vida. Tem gente que quando abre a boca, ela diz assim, vamos orar, Deus vai reverter isso aí, Deus vai mudar a história, Deus vai mudar o quadro. Posso liberar uma palavra sobre a tua vida? Esse ano de 25 vai ser o ano em que Deus vai aproximar uma multidão ao teu lado, de gente que vai levar vida para a tua casa, para a tua história, para os teus projetos e para as tuas emoções. O que acontece aqui agora então, pastor? Vem a resposta da multidão. Lucas 7, 16 e 17 diz assim, e todos ficaram cheios de temor. Tem uma versão aí que diz possuído. Já viu alguém possuído? O nome possuído é terrível, porque o nome possuído significa completamente. Por exemplo, uma pessoa possuída de ódio, ela fica completamente irreconhecível. Ela quer vingança, ela está possuída pela vingança. Ok? Aqui diz então que eles ficaram possuídos, mas do que? De temor. E glorificaram a Deus. Qual que é o último ponto aqui, pastor? Sabe qual vai ser a resposta da multidão, das pessoas que estão ao seu lado? Eles vão ficar possuídos. Sabe do que? De temor. E vão dizer assim, meu Deus, o que foi que aconteceu na vida dessa pessoa? Ela estava triste, feridas profundas, pensando em se matar, pensamento suicida e sem perspectiva. Mas agora ela está dando glória, está dando aleluia, está dizendo que Deus é bom, está dizendo que Deus faz milagre. Ela está resgatando alguns da casa dela. Eu olho para ela e eu vejo um novo semblante. É Deus dizendo, sabe qual vai ser a resposta da multidão? Eles vão ficar possuídos de temor e vão dizer, realmente é Deus na vida dela. Realmente é Deus que está fazendo, realmente é Deus que está abrindo porta, realmente é Deus que está cumprindo o propósito na vida dela. Sabe por quê? Olha o que diz o texto, a Bíblia vai dizer, ficaram todos possuídos de temor e glorificaram a Deus, e eles vão dizer, um grande profeta se levantou entre nós,
e Deus visitou o povo. Eu posso dizer uma coisa, que o milagre do recomeço vai ser tão grande, que não vai mudar só a tua vida, mas vai mudar todo o contexto daqueles que estão ao teu lado. Ou seja, o milagre que vai acontecer na tua vida vai impactar todas aquelas pessoas que te conhecem, e a presença de Deus vai ser tão grande, que além de restaurar você, restaura também aqueles que estão ao seu redor. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. E 2025 seja um ano em que eu e você possamos experimentar o recomeço que vem por meio de Jesus. É Ele que gera esse recomeço em nós.